Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora, com ele, meu convidado, que vocês já conhecem, que conhecem o nosso quadro também e sempre pedem para a gente voltar trazendo mais casos. Fabrício Cavalari, boa tarde para você, como você está hoje? Agradeço muito, muito, né, a parceria, estava aqui falando nos bastidores, a Fabrício está aí desde sempre. E voltamos aqui para falar de casos interessantes, né, Fabrício? Selecionamos aqui a nossa jurisprudência tradicional. Mas queria te ouvir um pouco, né, antes disso, quebrar o gelo aí, como é que tá a vida? A gente estava falando aqui de livro, né, Fabrício? Tem uma Tava. recomendação aí para dar para os ouvintes, como é que tá? Boa tarde, Gabi. Boa tarde pra gente, né, que tá gravando à tarde. Bom dia, boa noite para quem tá ouvindo em outros horários. Ao amigo e amiga que tá aqui com a gente. E, bom, segunda-feira tá uma semana curta, né, Gabi? Vai ter feriado agora, Corpus É um Christi, feriado? Um né? descansinho, talvez? Pô, Não muito. tomara que sim. E, Tomara, esperamos que sim, sempre e descobrimos positivo. um interesse em comum antes de começar a gravar. Estávamos falando de livros. E a gente pensou, Sim, vamos um recomendar interesse isso. muito bom, por sinal. Vamos recomendar isso para quem está nos ouvindo, que a gente tem interesse em livros que tratam de realidades distópicas. Não que o Brasil não esteja vivendo uma. Às vezes parece que a gente vive numa realidade distópica, até com pandemia e tudo mais. E a gente viu que a gente gosta desse tema. Então, deixar aí para os nossos ouvintes, pessoas que nos ouvem, recomendações de livros sobre realidades distópicas. Eu vou deixar todo mundo, muita gente deve ter lido. Eu li recentemente, eu li ano passado, o 1984, do George Orwell, nunca tinha lido, e achei incrível o livro, assim, é uma coisa de você fica realmente dentro daquilo ali, pensar na época que o cara escreveu e tudo mais, não que você vai concordar com tudo do que o livro está dizendo e tudo mais, mas é extremamente interessante. E, e tem um livro de contos de um escritor chamado Philip Dick, que ele é um Nando Reis, assim, dos livros. Nando Reis que escreve um Boa. monte de hit, sabe? Tudo toca no rádio, arrebenta. Porque os livros dele viraram filmes, viraram Minority Report, O Vingador do Futuro, Os Agentes do Destino, Impostor, Screamers e o Pagamento e o Vidente. Muitos desses viraram grandes sucessos do cinema. Então, assim, vale a pena buscar. O 1984 é mais denso. Esse aqui é mais, parece até uma história em quadrinho, mas leitura boa para você que está Não, para querendo todos coisa os leve. gostos, né? Leitura Exato. não tem identidade, né? Então leiam, leiam sempre, reflitam, pensem, né? Procurem alguma coisa. Tem livro para todo mundo, né, Fabrício? Mas É. claro, né? O 1984 aí nos convida a refletir, pensar muito, né? Eu gosto de livros particularmente que me façam pensar, que nos façam, né? Pensar aí na vida, na realidade. E claro, existe uma conexão entre direito e literatura, né? A gente pensar, refletir. É sempre interessante. Então, ver quais as recomendações, né, do Fabrício. E em cada episódio a gente vai tentar trazer uma, né? Uma recomendação aí diferente Você de tinha uma que você leitura. tinha comentado. Não sei se era isso que eu tinha comentado, mas eu li um livro esse ano que chama Vox, que é uma distopia também. Lembra um pouco The Handmaid's Tale, né? O Conto da Aia, mas, né, Pô, que outra, série, hein? outra autora, mas também Excelente uma essa daí. distopia. E é um livro bastante interessante também. Lembra essa o The Handmaid's Tale? Lembra, uma Eu vou, premissa semelhante. eu vou te falar que eu não tive estômago para terminar de ver a série. É difícil, Eu vi algumas as coisas são duas difíceis primeiras de engolir. temporadas e depois eu falei, caraca, não tô conseguindo. Tava num momento da vida que não tava conseguindo levar indo pra frente. Eu com This Mas é Us, então, né? Não sensacional. consegui ver This Is Us. Se você não quer ficar chateado, meio, né? Ai, meu Deus, não Não, This Is veja. Us eu tinha que tirar férias. Eu assistia Não, e falei assim, não, não agora não precisa, tá gente, não dando. precisa. Se você não sabe nem o que que é, nem procura, nem joga no Google, não se dê esse This Is Us é trabalho. muito bom. Às vezes eu tinha que ter recesso de This Is Us. Eu falei, não, agora eu não tô conseguindo ver. Não, não, Ah, se Eu você, eu preciso me você reestruturar, depois eu já isso fechei o você resto. precisa se reestruturar, tão antes e depois, né? Mas enfim, né? Brincadeiras à parte, né? Voltamos hoje aqui para falar do nosso quadro, né, Fabrício? Para quem está chegando aqui agora, né? O Fabrício e eu, a gente tem um quadro em que a gente comenta jurisprudência recente, Casos para falar interessantes. de diversos temas e entendimentos estão surgindo, enfim, casos interessantes. A gente sempre seleciona três aqui, a gente deixa sempre nos links para vocês também conferirem aí os casos, enfim. Nesses aqui, são três casos, só que
Hoje a gente fez um triplete de direitos de família, né? Geralmente a gente até tenta pegar coisas com que vai, enfim, coisas que são conexas à área que a gente E atua já mais, falamos mas de direito a do gente já fala trabalho, de por trabalho, exemplo. já pega coisas que não são julgadas na Justiça Estadual do Direito de Família, a gente já pegou coisa de TRF, enfim. Mas hoje a gente, por coincidência, pegamos Foram três casos de de família direito de mesmo. família, onde nós somos especialistas, né? É uma marra falar isso, mas a gente concluiu o curso Especialistas. Sim, de especialista em direito de família e agora sucessão. já com certificado e tudo, né? Então, depois dessa jornada aí durante a pandemia, né? Somos especialistas em direito às famílias e sucessões. E então, nada mais justo, né? Do que falarmos um pouquinho sobre direito das famílias. E o primeiro caso, né, Fabrício, é um caso bem interessante, inclusive eu já adianto aqui, né? Aliás, se tiver algum ouvinte aí que trabalha com direitos dos animais, né, manda uma DM, entre em contato comigo, porque eu tô querendo muito gravar um episódio falando disso, especificamente sobre isso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre uma discussão aqui relativa à competência, né? Eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre isso depois, mas um caso envolvendo uma discussão sobre pensão a cães, né? Então, aqui, é claro, é um caso de um direito de família, né? Será? Esse aqui é um dos questionamentos. Mas a discussão aqui, né, Fabrício, o cerne aqui é que havia uma união estável, né? E O essa união interessante do estável caso é o conflito de competência. é o Porque, conflito de assim, o competência, caso né? não O foi conflito de julgado competência. ainda, não tem decisão para nenhum dos lados, mas no, no pacto antinupcial ficou estipulado que, no caso o, o casal se separasse, né, não é genitor, né, porque não é pai, mas o Eles chamam de rapaz, tutores, eu acho, o hoje em rapaz dia. ia pagar R$ 600 para 600 custear reais para custear. Isso aqui tinha as sido despesas com os acertado. animais de estimação. E aí a ação inicialmente foi proposta. Eu até concordei com o advogado, eu não tenho opinião formada ainda sobre isso, mas ele ajuiza a ação na vara civil, como se estivesse cobrando uma dívida. E porque ele fala, ó, ele não pagou os R$ 600. Aí ele ajuiza a No caso, uma ação, execução, né? Que a gente exatamente. chama, né, em direito, e aí ele não cumpriu a obrigação, né, o que ele tinha pactuado, e foi uma demanda ajuizada na vara civil. Você concorda com isso, Fabrício? Eu, 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 eu vou te falar, eu teria que pensar ainda, não tenho opinião muito formada sobre isso, mas acho que a princípio, se eu tivesse que fazer uma ação dessa, eu colocaria. Eu vou te falar que eu colocaria inicialmente numa vara civil, eu tendo a esse posicionamento. E aí o juiz declinou e falou: não, manda para a vara de família. Isso foi feito no pacto Isso é um antinupcial, não caso, sei o quê, e exatamente. tudo mais. E o juiz da vara de família disse que não era competência dele, não. Falou que foi conflito negativo, né, Gabi? Me corrija se eu estiver É errado. um conflito negativo. Eu falei para o Fabrício, é um caso que tem uma perninha, né, aí no processo civil, mas o que aconteceu aqui, né, gente? Como o Fabrício falou, inicialmente essa ação foi proposta no juízo civil, né? Então, como se fosse uma dívida, uma cobrança de dívida normal. Ah, você falou que você ia pagar R$ 600 para comprar ração, para dar banho, tosar o pet, você não fez isso, né? Então aqui eu vou te cobrar. E aí o que que houve, né? Esse conflito de competência negativo. Por que que é negativo? Porque são dois juízos aqui, a gente tem o juízo civil e o juízo, né, de família, e ambos se consideram incompetentes para julgar. E aqui, incompetente não é no sentido coloquial aí que a gente usa, fulano é um incompetente, né? É um sentido de competência, de organização aí das competências, quando a gente pensa na estrutura do processo civil, onde vai cair a causa, né? Aqui cair entre aspas, né? Porque a causa é distribuída, né? Na verdade. Então, quem vai julgar, né? Então, a gente tem competência, vários tipos aí de competência em relação à matéria, por exemplo, em relação à pessoa, né? Só para dar alguns exemplos aqui. Em relação ao território, né? Você Em tem que relação ao realizar uma ação território, são no local critérios, correto. né? Então, aqui, por exemplo, às vezes a gente traz casos do TJ aqui do Rio, né? Onde estamos, porque estão tramitando aqui. Enfim, a gente tem organizações aí quando se trata de competência. E aqui, nesse caso, houve esse conflito, né? Porque o juízo civil entendia que não seria competente para julgar, e o mesmo pensava, né, o magistrado lá da vara de família. Mas aí Pelo do conflito julgamento, negativo, o tribunal decidiu que ia ser que seria o da juiz de vara de família, família, né? da vara de família. Da E aí vara de e falou, ó, família. juiz de família, você Olha vai só, julgar. E você que aí, tem que julgar. E aí que tá, né? Essa questão. Aí, o pet, a família, né? Hoje muito se fala em família multiespécies, né?
Tem esse E argumento do fenômeno multiespécie. existe, é um argumento muito forte até também, né? Mas o que eu acho mais razoável foi o que o primeiro juiz falou, que ele falou o seguinte: embora a natureza jurídica do animal de estimação é um bem semovente, né, ele não tem direitos, vamos dizer assim, ele é um bem, é, ele não é uma cadeira, né? O animal de estimação ele tem uma, uma importância dentro de uma família. E assim, então você Sim, acha que é muito é frio. completamente diferente, né? E aí o engraçado é que se essa questão for dirimida na vara de família, será que abre um precedente para você ajuizar uma ação de alimentos? Porque assim, isso é que é a grande dificuldade desse caso. Porque no momento, a mãe do pet, assim, a tutora, enfim, a dona do cachorro, ela vai executar a dívida. Ela não está exigindo que ele comece a pagar. Aquilo já foi acordado no pacto antinupcial. Ela está cobrando a dívida. Por isso que a minha tendência é para a vara civil. E aí se coloca que a competência do tribunal, do juiz de família, e ele vai julgar aquilo ali, será que isso abre procedente para você ajudar uma ação de alimentos depois? Começar uma relação, entendeu? E com que fundamento? E assim, Porque na verdade, como você falou, a gente abre a porta mesmo. Que, como você disse, esse valor já havia um acordo ali, né? Você está executando algo que já havia sido pactuado. exatamente. O que não impede, né, esse raciocínio de que, tá, então isso aqui pode ser considerado verbo alimentar? E E em caso assim, afirmativo, pode existir, né, o ajuizamento de uma ação, né? é muito louco, assim, eu Eu acho acho que é uma área que interessante o direito pensar. não tem essa resposta. A sociedade avançou na questão dos animais de estimação. Eu acho que você pegar, enfim, há 30, 40 anos atrás, não tinha tanta pet shop ou tanto cuidado com o animal. 30 anos pode ser até que seja mais, mas enfim, eu acho que a sociedade avançou muito nessa questão do animal de estimação, na importância desse animal de estimação, e eu acho que o direito não acompanhou. E aí você fica nesse limbo. É um simples bem, um animal de estimação, mas também não vai equiparar os filhos, porque não dá para equiparar um cachorro com uma criança. Isso aí não tem condição. Quer dizer, talvez tenha para algumas pessoas, mas eu, Fabrício, não acho que você consiga equiparar um cachorrinho a uma Juridicamente criança, falando, né? Mas então, juridicamente falando, né? Como você falou, a então natureza assim, jurídica dos animais, né? mas eu acho que talvez teria que abrir um espaço para esse debate. Então, assim, estamos aqui trazendo mais dúvidas do que respostas nesse momento. E, enfim, mas é o caso, aí vai julgar. E vamos ver o que o juiz vai dar. Se ele, eu acho que, E tramitando na vara de na vara de família, né? família, eu acho que ele vai dar a dívida porque isso foi Interessante. acordado. Assim, acho que vai mandar executar, a minha tendência é que isso teria que ter corrido na vara civil. Mas, enfim, É. quem sou eu para falar É alguma coisa? interessante, acho que a gente tem que pensar, né, muito como é que vai ser daqui para frente Sim. e pensar ali, né, de repente, qual seria a garantia para o pet, né? Será que é mais vantajoso que pôr na vara de família, por exemplo, a ação? Acho que são perguntas que a gente pode se fazer. E nesse caso Ah, aqui parece um raciocínio mais ou menos lógico pelo fato de já existir esse acordo, né? Não foi algo do nada, ela não chegou exatamente. pedindo alimentos, né? Exatamente, ela não chegou para os alimentos. Ela falou assim, olha, Ela não chegou pedindo tinha isso aqui. alimentos. Então, o que me leva a crer que dificilmente, né, talvez, eu não acredito que ela conseguisse pedir uma verba, né, simplesmente ajuizar, falar, ó, a gente tem os pets, comprovar ali que tem os pets, fazer uma inicial e Pô, teria que ser pleitear. uma analogia Tem que ser uma muito analogia, né, louca, porque, assim, poxa, quando você pensa em pensão alimentícia, né, você tem todo, pensando no processo, documentação ali, certidão de nascimento, tudo, comprovação de vínculo, como é que você vai fazer isso pensando num pet, né? Então a gente teria que fazer e a alguns gente tem ajustes aí, né? um dos princípios norteadores das famílias é superior interesse das crianças, não superior interesse dos pets. E assim, a Sim, gente tem um ECA e tudo mais. A criança, ela é sujeita de direitos e deveres, embora muitos processos judiciais objetifiquem crianças e tudo mais, e enfim, a gente sabe tudo disso, todo esse drama, mas esse é o debate que o juiz na vara de família falou, não consigo equiparar uma criança juridicamente a um cachorro, uma criança. Enfim, mas esse é o tema e esse é o algo que vai debate. ser construído, algo que está em construção, né? Eu não sei o que os ouvintes pensam, de repente deixa uma enquete, né? Você É. julgaria na vara de família ou na vara civil, né? Então, esse Eu vou caso te aí. falar, tem tanta coisa dramática que a gente passa na vara de família. Já as famílias estão tão assoberbadas, tanto trabalho.
e Abarrotado. crianças que sofrem tanto, e não sei, às vezes eu não quero parecer insensível com os cachorros, mas assim, no fim das contas, isso aí pra mim era uma dívida que ele descumpriu um contrato pra mim, era vacível. Eu tendo a falar, não que eu não, vá mudar, não possa mudar de opinião no futuro, mas nesse momento eu tendo a pensar dessa forma. Bom, Enfim, prosseguimos, veremos. veremos. Veremos, né? Então, o TJ aí de Santa Catarina, né? Um caso lá do Sul. Está pendente aí o julgamento, mas, como nós dissemos, né? Vara de família, pelo menos por hora, aí em relação a esse caso. E o segundo, né, Fabrício? Vamos para São Paulo agora, né? Vamos para É São isso? Paulo, Vamos para TJSP, São Paulo. TJSP. São Esse caso é Paulo. interessante, né, Fabrício? Ele é mais rapidinho, Mais né? rápido. Eu achei o interessante Um desse, comentário, desse né? caso é que foi o seguinte, era um inventário e tinha o decújo já tinha sido casado, separou e vivia em união estável. Mas vivia numa união estável que não tinha escritura e, e nada, assim, nada que. Não tinha nenhum documento oficial dizendo que ele vivia em união estável, a não ser a realidade posta. E aí, no processo começa a discussão. E o juiz de E primeira um instância, dos grandes problemas da união estável, né? A questão da prova. a questão, ainda mais de uma das pessoas falecidas. Mas Pós-mortem, pior aí, ainda, né? a questão que acho que facilitou o caso foi o seguinte: o juiz ele queria sobrestar a ação até o julgamento do reconhecimento da união estável. Só que aí recorreram, né, gravaram o instrumento, falando que não precisava, porque todo mundo reconhecia a união estável, que era é, todo mundo que dizia respeito àquele inventário. As filhas do primeiro casamento, todo mundo reconhecia, não teve união estável, Não problema existia nenhum. uma divergência ali. Não Isso existia acho que foi divergência. determinante. Então, assim, o que tinha divergência era o seguinte: os bens adquiridos pelo falecido não foram na constância dessa união estável, que ninguém discute. Esses bens foram adquiridos na época que ele era casado, no primeiro matrimônio. Então, o segundo grau eu achei que foi muito bom por questão de economia, né? Às vezes, E a celeridade do a processo, né? celeridade. Ele falou assim, não tem necessidade de esperar aguardar o reconhecimento de união estável quando as próprias herdeiras falam que teve união estável. Você tem discussão, e nem tinha discussão acerca do tempo de onde começou a união estável. Era um fato incontroverso, né? Como a Era um gente fato fala. incontroverso. E Então aí, você vai interromper o processo a troco de quê, né? E isso vem muito, até tem uma relação muito grande com o que a gente falou no outro episódio da alienação parental, né? Quando a gente comentou um pouco da lei, as alterações da lei nessa questão da celeridade processual, da viabilidade, né? Então, poxa, você podendo, dentro do processo, você ter uma decisão dessa, não tinha nenhum problema relativo àquilo, né? e aí Nenhum o problema. processo que ficaria parado. E inventário, a gente sabe que E existe o inventário inventário vai se que se arrastando, né, estica gente? durante muito tempo. Então, assim, achei que o segundo grau foi muito bom e temos uma união estável reconhecida. No fim das contas, temos uma união estável reconhecida no processo de inventário. Exatamente, é Né? Esse é interessante, o né? A grande gente fala lance. no bojo do processo de inventário, surgiu aí o reconhecimento de união estável. Claro que todos concordavam, claro que não era uma questão problemática no processo. Existiam outros pontos que foram considerados, né, em relação aí à ameação, né? Pensando já nos bens, mas esse ponto não tinha o que falar. E aí acabou Exatamente. acontecendo, né? Ainda que o pós-mortem, ainda que não existisse essa estrutura, como você falou, a união estável, gente, é muito difícil, né? Porque quando você pensa, nesse caso nem tanto, né? Tanto que deu certo. Mas quando você pensa em situações em que as pessoas não concordam, em que existe grande divergência, como é que você vai provar que começou em tal data, então, mas já tinha esse bem, mas eu comprei com a pessoa e como é que foi? E o fato de ser pós-mortem complica muito mais, né? Então, na prática, né? Sim. Mas felizmente aqui, podendo resolver, resolvo. Não, e todo o espírito do CPC que a gente tem atualmente, né, foi contemplado, que é a celeridade processual, né? Sim, Economia processual, você ficar botando um monte de ação para falar da mesma coisa e, nossa, hoje
Antigamente se tinha um monte de papel no processo físico, né? Mas aí, então, assim, imagina, esse era o tipo do processo que você ia lá pegar o inventário, ia ter um processo anexo de reconhecimento de não estar. Nossa, e aí você saía do fórum com um tijolão de papel e que Não, e acumula. os volumes, já, enfim. Porra, acabou isso, mas, enfim. Mas esse Se foi o puderem, grande case. lance. Eu gostei que, assim, eu acho que quanto mais simples, melhor, né? Aquele ditado, É, né? exatamente. O último estágio da sofisticação é a simplicidade. Eu acho que é por aí. Eu acho que se dá para Foi simplificar, uma simplifica. boa decisão. E interessante ter acontecido, né? O processo de inventário não era esse o objetivo, mas às vezes é assim, acontece, né? Alguma coisa ali no processo, né? No bojo do processo, alguma outra questão é levada ao debate e, portanto, ok, opinião estável aqui, realmente, né? Ninguém disse que tinha qualquer problema em relação a isso, então foi batido o martelo. Não em relação ao caso todo, né? Porque tem já a questão da ameação aqui, que a gente não vai entrar, né? Porque aqui é só o agravo que está analisando essa questão especificamente, né? Exato, Mas tem problema no processo? Sempre tem, né, gente? Mas não é esse. Da exato. configuração da união estável, tudo certo, né? Bom, Passamos então para o último, Fabrício. O que que você pro acha? último, vamos Vamos lá. falar do último. Esse caso eu É, achei muito bom também de São Paulo. Continuamos aqui em São Paulo agora. continuando de São Paulo. E um caso de visitação à Voenga, né, Fabrício? E esse caso, mais ainda, ele dialoga com o que a gente conversou, né? Aliás, os episódios do Fabrício são hits aqui do podcast, né? Então, se quiserem escutar, né, quem estiver chegando aí agora, alienação parental, né? O Fabrício já gravou. Aqui já atualizamos, inclusive, né, a lei da alienação parental. E também abandono afetivo, né? Um tema muito interessante. Mas esse caso aqui especificamente, quando ele fala, né, da visitação, claro, vou deixar o Fabrício falar um pouquinho, né, das impressões dele, para Esse esbater essa caso, bola, mas ele dialoga, né, Fabrício, com alguns pontos bem sensíveis que a gente abordou quando a gente falou de alienação parental, né? eu estava olhando esse caso na semana passada, quando a gente estava selecionando os casos para fazer o episódio, e eu achei isso muito rico. Porque o que acontece? É um pedido de visitação dos avós em relação à neta. Lembrando que isso aqui são processos de segredo de justiça, a gente não vai falar nome, não vai falar nada, porque, enfim, isso aqui é só para a gente debater academicamente, não vamos falar nome de Para ninguém, privacidade das ilustrar o que partes, do aconteceu, segredo, né? mas, enfim. A avó entra para visitar a filha que estava sendo privada da convivência, e o pai recusa, com o adendo de que a mãe tinha falecido. Então, assim, o que que você tem? Você tem uma avó materna que a filha faleceu e que é a neta que está sendo impedida de ver a neta pelo pai. E, bom, não seria um mar de rosas essa relação, tanto que teve que entrar na justiça. Deve ter tido seus problemas, obviamente. Tanto que no relatório que a gente lê ali do acórdão, fala que teve problema, que a avó foi um pouco ausente, não ajudava e tudo mais. Problema que toda família vai ter, né? Família não é também uma coisa que, Houve nossa, percalços aqui, né? toda família vai ter E uma família passando seus por um problemas. reajuste, né, diante de uma perda, eu acho que a gente tem que Sim, levar em consideração aspectos psicológicos também, o desenvolvimento ali da criança e tudo, exatamente, e dos exatamente. envolvidos, um momento muito delicado de muito ajuste, né? Então, ninguém espera que todo mundo vai tirar de letra, né? E tinha esse Eu acho que nó, começa por aí. exato, aí tinha esse nó entre a avó materna e o genitor, e o nó não precisa ser eterno, Também não é incomum. você pode desatar, né? Você pode tentar resolver. Não é que você vai ficar nas mil maravilhas e tudo mais, você não vai ter aquela relação maravilhosa, mas a criança não tem nada a ver com isso. E ela tem direito a conhecer as origens dela, tem direito a conviver com a avó dela. É esse o ponto, né? Óbvio, se não for, né, uma relação que prejudique, que tenha abuso, que tenha maus tratos e tudo mais, enfim. Mas a justificativa do pai de impedir a convivência com a avó não era justa. A criança nunca ficou em perigo, nada. E se ele tem os problemas dele com a avó materna, são problemas de adulto. Que ele vai ter que resolver. E aí, o que eu achei muito bom, muito boa decisão, é que ela enfrenta todos os pontos que poderiam ser polêmicos, controvertidos e que você poderia virar e falar assim, mas não tá vendo por causa disso e daquilo outro.
a decisão de um cara. Por exemplo, a menina ela tava não querendo ver a avó, mas ela não tava não querendo ver a avó porque a avó era ruim para ela ou porque o pai dela fazia uma campanha desqualificadora da avó em relação à menina. Não, ela simplesmente não queria estar presente com a avó porque sabia que o avó e o pai estavam em constante conflito. Alguém ia ficar chateado, né? A Alguém ia criança ficar acaba que chateado, escolhe ela um não queria lado, participar de uma cena que, se ela vai encontrar, escolhe um vai lado. presenciar a briga e tudo mais, e até E por demonstrar causa afeto por dela, aquela né? Eu acho que a avó. pessoa se sente muito culpada, a criança numa posição como se fosse um cabo de guerra, né? Exatamente. E aí o juiz Você tem enfrenta que a questão e escolher um fala: lado, né? aqui nem sei se teve alegação de alienação parental no processo. Talvez tenha tido, porque se banaliza muito hoje em dia isso. Né? Tudo vira uma alegação de alienação parental e tudo mais. E o juiz fala: não tem alienação parental aqui. Mas a relação conflitante chegou a um ponto tão extremo que a menina quer ser livre disso. Então não tinha campanha desqualificadora, não tinha alienação parental nenhuma. Então ele entra nesse mérito e fala: não tinha alienação parental por parte do pai e também não tinha maus tratos por parte da avó. Então, assim, o relatório social, o estudo social E comprovou a isso, importância né? também disso, como a gente já falou, né, desse tipo Exatamente. A de perícia estudo, é né? muito importante. A perícia é fundamental, porque, na verdade, o que existia aqui era um conflito, aparentemente intransponível, ali entre o pai e a avó, e a criança no meio. Então, a criança fica com uma perspectiva, né, completamente deturpada da situação, muitas vezes enviesada ali, né? Eu tenho que escolher ou meu pai ou minha avó, né, não tenho o que fazer. E a Exatamente. criança sofrendo, né? Reitera-se a perda, né, E ali aí, da mãe. Então, é uma situação toda muito delicada. Gabi, pegando o gancho do que você falou, para não ficar nesse conflito, para não ficar no meio desse tiroteio, o juiz fala que, olha, a convivência vai ser na casa da avó materna, justamente para não ser uma convivência supervisionada pelo pai. E aí a criança pode exprimir os sentimentos dela livremente. A importância da A gente, neutralidade ali, né? e aí ela pode dar um abraço na avó sem se ficar culpada, que o pai pode ficar chateado, né? Pode estar, enfim, e não só a avó, mas todos os A outros criança, membros daquela fica mais família. desinibida ali para fazer É, o que ela e, sente, e a né? avó, os tios, os primos, conhecer todo mundo que está ali, naquele núcleo familiar. E, obviamente, se aquela família apresentasse algum possível risco, algum remoto possível risco, provavelmente seria num ambiente neutro com uma visita assistida. Mas a perícia estudou e comprovou, Não é não o tem caso, problema é. nenhum, não é o Exato. caso, e é a família daquela criança. E aí, eles falam, a menina tem que saber o seu histórico de vida familiar, ela tem que conhecer aquela avó, tem que conhecer aquele lado da família, inclusive porque aquela mãe morreu, aquela mãe É um faleceu. vínculo muito Então, forte. assim, É referência da criança, e né? é referência e são as origens dela. Se tirasse, o pai ia ceifar a criança de metade das origens dela. Então, assim, achei um processo interessante, porque o acórdão ele foi em todos os pontos ali que poderiam ser pontos que poderiam dar estresse, né? Você poderia falar, uma aliança para tal, maus tratos, e não, ele entra e fala, ó, não tem ele. Ele É enfrenta um todas as caso bem questões completo, eu gostei desse acordo. possivelmente polêmicos e no Até para final das efeitos contas didáticos mesmo. botou a criança no centro do processo, no centro no sentido positivo, né? De falar, olha, estamos aqui assegurando o superior interesse da criança. Eu achei esse caso bem legal. Eu curti quando li essa E isso, jurisprudência. isso é muito comum, né? Infelizmente, muito mais comum do que se imagina, um problema dos adultos espingar nas crianças. Aqui não, a gente está falando no caso de convivência ali da avó com a neta, mas em caso de alimentos, de divórcio, né? A criança fica sempre ali no meio. É, E isso é um problema, né? E não havia e, nada de errado, não tem nada de errado com o pai, né? Né, casa um. E com a avó, casa dois. O problema é a pai e a avó, né? Então, a partir do momento em que você elimina esse obstáculo aí, porque qual é o obstáculo dessa convivência? É a relação entre pai e avó. Você tirou aquilo, você criou um ambiente neutro em que a criança se expressa, se sente bem, se sente confortável, se sente acolhida, amada. É porque é um conflito aqui, mas
eu tenho certeza de que esse pai ama essa filha, né, e que é o melhor para ela, e assim como a avó, o contato, quer dizer, e não havia nada de errado com nenhum dos lados da família, isso foi comprovado. Então, por quê, né, por que botar essa criança nessa situação? Então, achei um acórdão bastante completo, um acórdão até didático, né, porque passou por esses argumentos, enfrentou esses argumentos. Quem quiser ler a íntegra aqui, né, eu vou disponibilizar, sempre deixo o link. Porque é algo a se pensar. Eu acho que é um caso que chama também essa reflexão, né? O quanto a criança pode ser prejudicada por causa de um conflito que não é dela, não tem nada a ver, coitada. Acabou, né? E Perdeu a mãe ainda por cima e é obrigada a digerir tudo isso, a entender um problema que é dos adultos. Geralmente o problema é dos adultos, né? Os exatamente, e para casos. deixar claro, assim, a questão da alienação parental foi interessante, que é o seguinte, a criança manifestava vontade de não ir. E aí, eu estou até pensando aqui, que o juiz fala, não foi caso de alienação parental. Talvez não tenha sido até um caso nem consciente, mas isso até dá para... Vou até me contradizer um pouco do que eu falei inicialmente, refletindo agora um pouco mais, mas talvez o pai também não contribuiu para aquela convivência familiar saudável e indiretamente faz uma alienação parental, mas não de uma forma tão explícita e tão consciente. Né? Tava a gente falando, a gente vai pensando, a gente, olha só como é que a gente pode até repensar e mudar de ideia. Uma alienação tácita, talvez, né? Porque se ele não Talvez, fala, e vai passasse lá, por vai com a ali. sua avó, né? Ele Mas não. às vezes a criança vê que ele tá péssimo, né? Ficou Exatamente. arrasado porque ela foi. E aí isso, né, já dá aquele bloqueio nela, né? Pode ser. É. Então, assim, talvez até nem concorde agora tanto com o juiz, agora refletindo mais a fundo, né? E, e o pai também não fazia nada para estimular aquela convivência familiar. Mas pelo menos. Aí, por isso que é difícil a gente dar opinião, como é que direito é uma coisa difícil. Porque teria que ter. Teria que, pra gente falar se teve, se não teve, teria que ter acesso ao laudo. Né? Teria que ter Sim, acesso ao estudo já social. bem, né? Ao Aquilo estudo bem social e a pormenorizando perícia. ali. Mas enfim, mas está ali. E de toda forma, não o juiz pelo menos não fomentou o litígio e vamos lá. Mas eu gostei muito dessa jurisprudência. Gostei. Mas eu gostei desse caso. Achei bem completo, né, como eu falei. Mas é delicado, né? A gente sempre espera as melhores soluções, né, para todos os Uhum. casos. Acho que fica a mensagem positiva. Mas encerramos então, né, Fabrício? Acho que Chegamos sim, acho que sim. ao Olha, final, agora eu fiquei né? pensando Gostei nesse muito desses caso. casos. Não, Eu tô esse último agora eu pensando. tô pensando até, tô achando até que é, esse da alienação me deu coisas para pensar. Talvez até mudaria de opinião em relação a Alienação se, parental tácita, se para era, você se era ver. alienação ou não. Teria que ler. É muito difícil a gente pegar só um. Como é que é A difícil gente, falar a sobre gente tá aqui fazendo jurisprudência? um comentário, Comentando uma comentando. jurisprudência, mas É uma jurisprudência, interessantíssimo. E a gente não teve né? acesso aos autos, porque em segredo Sim, de justiça, a gente importante teve acesso destacar. ao acordo com os nomes Não, retirados e né? tudo mais. Ementa, né? E tudo. Mas é isso, É, Gabi. Terminamos? terminamos, eu te agradeço mais uma vez, né, Fabrício? A gente falou que vamos fazer esse quadro, né? Continuando aqui, deixando hoje recomendações literárias também, inclusive, né? Então fica aí as recomendações de Fabrício. Se você curte uma distopia, se vocês curtirem outros gêneros também, a gente recomenda, né, Fabrício? A gente dá um jeito aí. Entra lá no Goodreads, no Eu não sei, BookTok, eu não sei o que que é isso, não. Goodreads, eu não faço ideia Goodreads. do que você está falando. Sério, não conhece? Não, sou meio É um site em que homem das você cavernas nesse avalia caso. livros, e aí tem, claro, o bendito algoritmo, né, que vai fazendo recomendações com base no que você gosta de ler e tudo. Mas a gente deixa outras recomendações se vocês quiserem. Claro, vou deixar os casos aqui também, né, para quem quiser conferir mais detalhadamente os três casos que a gente abordou, né, o dispatch, o agravo lá da união estável e agora falando aqui de visitação, né, hoje passando por direito das famílias. E convido o Fabrício, né, o Fabrício com certeza vai retornar aqui para Vamos falarmos de lá. mais casos, né, o que que vocês acham? Vamos pensar numa enquete também. Eu acho que a do pet é uma boa para enquete, hein? Essa alienação parental também, né? Você acha que teve alienação parental ou não? Eu acho que Acho que o do Pet eu são mantenho temas minha bem posição. interessantes. De que. Você mantém a sua posição. Ah, eu Vou jogaria na fazer Vara uma. Tô Civil. curiosa agora, eu quero saber. Eu acho que vai estar bem 50-50, sabia? Eu Bem ficaria 50-50. eu jogaria na Vara Civil. Eu E jogaria na esse Varacim. da. Parece uma dívida mesmo, né? Não me parece. E ela E tem uma acho que. origem, né? E não Muito sei se, clara se e a gente tudo. está nessa também de exigir alimento. Cara, a vara de família já está tão soberbada. Se botar que pode ajudar a ação de alimentos para cachorro, gato, papagaio, nossa senhora, aí É.
A vara de família Enfim, não vai só o trabalhar. futuro Ah, dirá. é Mas, isso, Gabi. então, te agradeço muito, Fabrício. Até a próxima. Ouvintes também, né, que nos acompanharam até aqui. Quem chegou foi o É, Fabrício, né? Não esqueça de se inscrever no canal no YouTube, seguir no Spotify, ativar o sininho de notificações. Não não, acho que esqueçam. quem chegou, ó, a gente já deve ter uns Segue no 40 Instagram. minutos. Temos 40 minutos de programa, deu para lavar bastante louça, Justo Agora Podcast no né? Instagram também. Se vocês não conhecem o Fabrício, segue o Fabrício, escuta os outros episódios. Já que tem que fazer, né? Tem que fazer um merchan. É isso aí. Aprendendo com a vida, fazer o seu auto-merchan, né, Fabrício? Então, escuta os episódios, E escuta, é isso. que é bom. Tá Ficamos por bom, aqui, gente? então. Então, muito obrigada, Fabrício, ouvintes, e até a próxima. Até. Um beijo, boa semana.